Shalom, queridos e queridas. Hoje nós vamos estudar do versículo 7 ao versículo 13 de Efésios e entender a ação de Cristo, tanto dentro de um contexto da sua morte, como pós, ao momento da sua morte, quando se trata do seu plano para a igreja, onde ele vem e traz algumas respostas que até hoje tem abençoado a igreja e feito com que os cristãos tenham direção de Deus na sua caminhada. Nós estamos estudando o livro de Efésios no intuito de nos aprofundarmos no conhecimento da palavra de Deus e aprendermos cada vez mais a forma com que a gente tem para poder servir uns aos outros e servir ao Senhor. Nesse capítulo 4, como eu disse anteriormente, algumas coisas mudam na igreja de Éfeso, porque eles saem de um conteúdo teórico e agora eles entram para um conteúdo prático, a prática da fé. Do versículo 7 ao versículo 13, nós vamos ter dois momentos: o momento da ação de Cristo para com o inferno e o momento da ação de Cristo para com a igreja, e como que isso se aplica hoje na nossa vida. Olha o que diz. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele mesmo concebeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Observe que o texto aqui, ele traz algumas questões que é importante. Primeiro ele fala sobre a ação de Cristo de subir, mas antes de subir, descer ao inferno. Dentro de um contexto, tirando das mãos de Satanás a chave da morte do inferno, tirando a autoridade, o poder de Satanás, cumprindo então aquela fala dele de Mateus 16, quando ele fala a Pedro, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Deus. Agora observe que ele deu dons, carisma, presentes à igreja. E esses presentes ele traz aqui no versículo 11, que são apóstolos, mestres, pastores, evangelistas e doutores, e profetas. Falando dos ministérios que trabalham na formação do corpo de Cristo. Então, há uma organização, há um contexto organizacional na palavra, internamente falando, para a igreja que Cristo deixou. Quando ele sobe, ele mesmo deu dons aos homens, ou seja, ele deu presente aos homens para a edificação da igreja, para poder construir a igreja. Agora, observe que esses dons são ferramentas que Deus tem para construir o caráter da igreja, a formação da igreja. Ele distribui dons como pastores, como profetas, como apóstolos, como mestre, como evangelistas, para edificação do corpo, para formação, ele fala, em vista do aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Esses dons aqui, de uma forma mais fácil de entendermos, é como se eles estivessem ali para poder treinar a igreja, para a igreja desempenhar essa função da obra de Deus, de aplicar a obra de Deus. Então Deus, ele dá presente, ele dá dons aos homens para que essas pessoas sejam usadas por ele para construir uma igreja que vai fazer a obra dele. Então observe aqui que o apóstolo Paulo, ele está dizendo que os dons é para servir a igreja e a igreja fazer a obra de Deus. É um degrau,
O degrau daquele que vai ensinar para aqueles que irão fazer a obra de Deus. Então, esses ministérios, eles existem sim, existem no fundamento de treinar a igreja, treinar você, para que você vá e faça a obra de Deus, para que você possa ter ferramentas sobre como pastorear, como evangelizar, como revelar profeticamente a palavra de Deus, como ser um apóstolo, um enviado para abrir igrejas, e como ser mestre, como cuidar do ensino e do conhecimento daqueles que estão dentro e fora da presença de Deus. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Fique na paz.